visão, negócio da China, como vender seu jogo no mercado chinês. Desbloqueie uma das áreas mais desejadas do mapa da indústria dos games. Entenda como entrar no mercado chinês, tanto no Steam como em plataformas regionais, respeitando as recentes regras do país. Essa sessão vai ser em inglês, então se você quiser assistir a tradução, você pode acessar o link para a tradução desse canal. Meu nome é Bruno e vamos receber o Vlad, cofundador da Neon Doctrine. Oi, Bruno, obrigado pela apresentação. Eu sou um dos cofundadores da Neon Doctrine. A gente tinha um outro nome, mas a gente mudou. E muita gente ainda nos conhece pelo nome antigo também. Excelente nome. Bom, a tela é sua, aproveite. Obrigado. Muito bem, vou só esperar a minha apresentação entrar, mas enquanto isso eu posso me apresentar. Isso, o seu slide já está na tela. Ah, ótimo. Bom, quem sou eu? Eu sou uma das pessoas que fundou essa empresa. Nós fundamos ela há 7 ou 8 anos na China, lançando games na China e também apresentamos jogos ocidentais lá. Então temos experiência em trabalhar no sistema chinês e como ele mudou ao longo dos anos. Hoje nós vamos falar sobre o que você pode fazer como desenvolvedor se você quiser lançar o seu jogo na China, seja no Steam ou em alguma das plataformas locais. Não vamos ter muito tempo, então eu vou fazer uma visão geral da situação, as coisas que são esperadas de vocês, e depois, se vocês tiverem perguntas, vocês podem entrar em contato após a apresentação. Então, vamos começar. A principal pergunta é, por que entrar na China? Bom, olhando os últimos 5 a 6 anos, a China tem crescido enormemente em termos de receitas e base de jogadores. Muitas pessoas estão, de fato, jogando. Eles não estão apenas jogando jogos gratuitos, mas também gastando, principalmente após o Steam utilizar os métodos de pagamento locais, como o Value Pay e outros. Isso aumentou a receita exponencialmente e ela continua a crescer. Então, se você estiver lançando seu game, pense na possibilidade de lançar na China. 30 a 40% da receita das nossas vendas vem do mercado chinês. Então, isso com certeza é um público que você não vai querer ignorar. Bom, a situação no mercado chinês é sempre muito volátil. Ela pode mudar todo mês. Então, no momento, tem algumas coisas que você precisa fazer antes de pensar em lançar um jogo aqui. Se for uma plataforma local, você precisa ser uma publisher registrada. Ou a sua parceira precisa ser uma publisher registrada na China. O game que você quer lançar, como desenvolvedor, você precisa passar todo o seu material de copyright, todos os seus direitos à publisher daquela região, da China. Então, você precisa abrir mão do seu copyright. Isso não é um golpe, isso é uma coisa real que a publisher precisa ter para poder garantir o lançamento nas plataformas locais chinesas. Então, novamente, como uma publisher na China, você precisa ter uma licença de operação, você precisa estar em conformidade com as leis locais. Isso é básico, mas eu só queria mostrar que você não pode fazer isso por conta própria. Você precisa ter uma presença física na região para poder começar a fazer o lançamento lá. E, claro, você precisa estar em conformidade com as leis de proteção de menores e operações de games. São algumas coisas que você precisa incluir no game para proteger os menores, como limites de tempo e etc. E você precisa de um ISBN, que é um número fornecido pelo Ministério da Cultura após o seu game passar pelo processo de censura. Então, ele é validado pelo governo como adequado. E aí, com esse número, você pode fazer o lançamento na China, em qualquer das plataformas locais. Então, essa é uma visão geral, e agora a gente vai entrar um pouquinho em detalhes também. Falando de plataformas, o Steam ainda é uma opção muito viável para publicação lá. E ele ainda não é bloqueado. Então,
Você pode usar, ele está disponível para todos. Com relação ao PlayStation e Xbox, a coisa não é tão fácil, principalmente porque poucas pessoas têm esses consoles. Para o PlayStation, a coisa já está mudando com o PS5, que vai ser lançado daqui a 10 dias. A gente ainda não sabe se ele vai ter um bloqueio regional ou não. Antes, hoje, se você for jogar um jogo online em PlayStation na China, você precisa ter é, uma VPN ou um roteador específicos para poder acessar a rede, porque ele normalmente é bloqueado por firewalls. Normalmente com o PS5 a gente não sabe se ele vai ser semelhante ao Nintendo Switch, que é bloqueado para a região. Falando no Switch, a China recentemente abriu uma loja local no Switch. Então hoje, se você compra um Switch na China e seleciona a China como a sua região, você automaticamente fica com o console bloqueado para a região. Você só pode comprar os games da loja. E só tem uns 7 jogos aprovados. Então, normalmente eles compram o Switch em Hong Kong ou no Japão, mas aí é muito difícil você saber de onde vêm as suas vendas. E, claro, jogos de celular, todo mundo tem celular, eles são muito utilizados, mas a gente vai falar um pouco mais da situação de consoles e do Steam. Bom, como eu falei antes, você precisa de um ISBN, que é uma licença, um número da sua licença. Então, como conseguir um? Basicamente, se você for um desenvolvedor estrangeiro, 99% de chance de você não conseguir. O processo de aprovação leva muito tempo. E como vocês podem ver, no último ano, só 97 jogos estrangeiros foram aprovados, a maior parte jogos de celular. E no último trimestre foram apenas 33. E, se eu me lembro bem, eram só 2 ou 3 jogos de computador, 2 de console e o resto jogos de celular. Então, todo o processo de conseguir essa licença leva de 9 meses a 2 anos. Então, leva bastante tempo. E as agências do governo ainda estão tentando terminar aquela fila de games que eles tinham antes do fechamento há 2 anos atrás. Então, eles fecharam esse processo em 2019 e 2020. Então, nenhum dos jogos novos foram aprovados e agora também os jogos estão atrasados nesse processo de aprovação. Esse processo reabriu no ano passado, então eles ainda estão aprovando a fila do ano passado, pouco a pouco recebendo novos pedidos. E se você falar com alguma publisher chinesa que fala, não se preocupe com isso, a gente vai conseguir a licença em 4 meses, provavelmente eles estão mentindo. Se a Tencent não consegue aprovar os games deles, provavelmente alguma publisher desconhecida também não vai conseguir, tá? Então é sempre bom se lembrar disso. Bom, se você ainda quiser passar por esse processo, a gente precisa se lembrar de algumas coisas no preparo desse build para o processo. O seu parceiro ou a sua publisher chinesa vai ter que trabalhar com você nisso. Você, como desenvolvedor, precisa criar uma build especial, localizada em chinês simples, incluindo as texturas dos games. Então, se você tiver alguma camiseta com algo em inglês, ou se tiver, não sei, uma pichação num cenário, tudo isso vai ter que ser localizado. Você não pode ter nenhuma outra língua no seu game, só o chinês. Se tiver alguma versão online, você precisa ter algumas medidas anti-vício específicas que eles pedem. São algumas coisas que precisam ser utilizadas no game, que impede que, por exemplo, um menor de idade passe 20 horas no seu game. Se você tiver um chat no jogo, você tem uma lista de palavras que vão ter que ser censuradas, que não podem ser utilizadas. E você também precisa ter uma licença comercial. Isso, normalmente, a publisher te ajuda. E você precisa apresentar uma introdução detalhada do game de 20 mil palavras no mínimo, que deve ser redigida em chinês. Mas basicamente é um documento de desenvolvimento de game que pode ser enviado para sua parceira chinesa, que vai ajudar na tradução. Então, com relação ao que os games podem ou não podem ter, eu coloquei uma lista aqui que vocês podem printar se vocês quiserem ler. Mas tem várias coisas que vocês precisam cuidar como desenvolvedor para os seus games terem ou não terem e para, claro, tomar cuidado.
Existem princípios do governo que você não pode incitar ódio, discriminação, você não pode falar sobre religião, política, você não pode ter rumores, pornografia, jogos de azar, violência. Se o seu jogo for muito violento, não adianta, você não vai conseguir passar pelo sistema. Então, existem vários pequenos pontos para a gente levar em consideração para entrar nesse processo de aprovação. Muitas vezes você vai receber um não ou você precisar retrabalhar o seu jogo bastante por esses motivos. Curiosidade. É, viagem no tempo é algo péssimo na China. Se seu jogo tiver viagem no tempo, ele não vai ser aprovado. Recentemente, há alguns meses, eles lançaram um sistema de pontuação, a forma de avaliação dos jogos que são recebidos. Então, são 5 pontos: a orientação de valores, o design original, a qualidade de produção, o conteúdo cultural do game e em que estágio de desenvolvimento ele está. Então, para cada uma dessas sessões, você tem 5 pontos nessa avaliação e você precisa de pelo menos 2 pontos, ou pelo menos 3, para conseguir passar. Mas isso é só uma curiosidade, você não precisa se preocupar tanto com isso. Isso vai ser resolvido pelo seu parceiro na região. Bom, aqui nós temos as opções que vocês têm como desenvolvedores fora da China. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem assinar um contrato de parceria com uma publisher local, ou você pode também trabalhar no lançamento sozinhos. Se vocês fizerem essa parceria com uma publisher local, vocês têm que pensar na questão dos direitos autorais para a região. Eles vão lidar com essa parte do envio para o governo, vão tirar o número ISBN, vão trabalhar com a localização, os assets do jogo, os materiais promocionais, os clipes, vão localizar as texturas, vão ajudá-los a enviar o jogo para plataformas locais como a WeGame e a Cube, e também vão ajudar vocês a fazer alguns acordos com algumas plataformas de streaming na China. Então vocês conseguem, inclusive, receber um pagamento de antemão ou fazer um pagamento de antemão para que seu jogo suba para as plataformas de streaming e eles vão lidar, é claro, com a parte de relações públicas, relações com a imprensa e influenciadores da região. Se vocês estiverem tentando fazer essa entrada sozinhos, não há possibilidade de lançar em plataformas locais. Como eu falei várias vezes antes, é bem difícil. No entanto, você pode lançar o seu jogo no Steam. Ainda é uma área meio cinzenta aí, mas funciona. E você também pode vender o seu jogo em vários sites de distribuição, como o Sankuo. Enfim, tem vários outros sites como esse, e vocês podem contactá-los para vender o seu jogo através deles. Você precisa lidar com a parte da localização, assets, mas vocês não precisam localizar as texturas do jogo. Para localização, vocês podem contratar um freelancer ou pedir ajuda da comunidade. Mas aí é mais difícil chegar à imprensa e aos influenciadores. Porque eles usam o quê? Geralmente o Discord, o Twitter, o Facebook, tudo isso é banido na China. Eles usam plataformas alternativas. Eles usam o board da BBS dos anos 80, que é bem tradicional. E é claro que as pessoas mais influentes na imprensa ou das relações públicas não falam inglês, então você teria que contratar uma agência para poder fazer essa intermediação junto a essas pessoas. O que vocês têm que fazer, então, para se prepararem para o lançamento no Steam, se forem fazer tudo sozinhos? Vocês têm que ter uma boa localização. Não usem o Google Translate. Preparem os seus ativos para marketing na China, por exemplo, capturas de tela, videoclipes, pelo menos um trailer. Se não tiver um áudio em inglês, que tenha legenda. Se tiver áudio em inglês, que tenha legenda em chinês. Localize também a sua página do Steam para o chinês simplificado. E ao lançar o jogo de vocês, é importante que vocês leiam com cuidado e lerem todas as reviews chinesas, tanto as positivas quanto as negativas. Ou seja, os fóruns, os comentários, tudo isso é bloqueado na China, mesmo com VPN. Então, o que as empresas fazem? Quando o jogo se populariza na China,
eles têm muitas reviews negativas. Por quê? Porque eles não têm acesso. O único jeito que os jogadores conseguem se comunicar com os desenvolvedores quando o jogo não está muito bom, quando eles têm algum feedback ou quando aparece um bug no jogo, é fazer uma review negativa. Então vocês têm que prestar atenção nessas reviews e resolver os problemas que as pessoas citam. Muitas vezes é possível transformar um comentário negativo em um positivo. É importante ter um suporte para teclado e para mouse no jogo. Então é importante ter a integração do API do Steam no jogo de vocês. Muita gente na China joga com teclado e mouse. Quando a gente pensa em jogos sombrios, em jogos de luta, então mantenham isso em mente quando forem lançar o jogo de vocês na China. É importante ter essa integração. Do contrário, de novo, vocês vão receber muitas reviews negativas dizendo: por que é que vocês não têm esse tipo de suporte? Bom, essa foi uma visão rápida aí desse cenário, mas se vocês quiserem mais detalhes, porque tem muito mais coisa que eu poderia falar, aqui tem os meus contatos no Twitter, no Discord e no meu e-mail. Ou, se quiserem, entrem no site neondoctrine.com, tem um link lá onde vocês podem agendar uma reunião comigo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses detalhes e vocês podem fazer mais perguntas sobre a China. E o que é que vocês teriam que prestar atenção também quando tentam fazer uma parceria com uma publisher na China, o que vocês têm que ter em mente. Porque tem muitos detalhes aqui envolvidos. Mas como a gente tem pouco tempo, eu passei rapidinho aqui pelo panorama mais amplo da situação. Só para vocês terem mais uma compreensão aí de como funciona. E se tiverem mais perguntas, por favor, me mandem uma mensagem. Passo para o Bruno agora. Vamos ver se nós temos alguma pergunta. Temos sim. Uma pergunta da nossa plateia. A pessoa pergunta: os meus jogos do Steam mostram que eu estou vendendo na China, mas eu não fiz nada especificamente para vender na China. Por que é que isso está acontecendo? Olha, o algoritmo do Steam funciona de um jeito meio misterioso. Depende do gênero do jogo, depende do desempenho do jogo dentro do próprio Steam. Dependendo disso, ele vai ter um impulso em algumas regiões para ver se ele vai funcionar. Então, pode ser que o seu jogo tenha tido um excelente desempenho nos primeiros dias ou semanas, e aí o Steam vai começar a mandar o seu jogo para outras regiões para ver se ele vai ser popular também em outras regiões. Pode ser que quando ele foi lançado também, ele apareceu lá na China, o pessoal pode ter curtido, e é isso, começaram a comprar. Não existe uma fórmula secreta para isso. É basicamente o algoritmo que decide. Então pode ser, aí tem uma chance de que o seu jogo apareça assim na China por conta disso. Pode ter sido algum streamer chinês, alguém no Twitter pode ter feito uma transmissão, alguma coisa nesse sentido. Legal, próxima pergunta. Com toda a censura imposta pelo governo chinês, é possível manter a narrativa do jogo intacta? Tem algum conselho para manter o enredo do jeito como ele era originalmente? Olha, a situação de agora depende muito, depende da história que vocês estão contando. Para jogos que têm uma narrativa, é muito difícil. A coisa pode ficar complicada rapidamente dependendo do enredo do seu jogo. Para esse tipo de jogo, você tem que passar por todos esses pontos que eu falei, tem que avaliar cada um deles para ver se você está infringindo qualquer um deles. Se for um assunto polêmico, bom, possivelmente ele não vai passar e não vai ser aprovado. Infelizmente, frequentemente nesses casos, ou você não consegue lançar, ou você precisa mudar a história quase que totalmente para se adequar às regras e diretrizes que eles têm. Próxima pergunta. Que tipo de temas e histórias o público chinês mais gosta? Sinceramente, não tem um tema específico que o público chinês mais gosta. Tipo, faz tal coisa que vai dar certo na China. É claro que a parte de artes marciais tendem
a ter um apelo maior. Os jogos roguelike têm um apelo também. Agora, uma coisa que é importante vocês se lembrarem é que os jogadores chineses também não gostam de ser tratados como um mercado secundário. Vários desenvolvedores vêm falar comigo do tipo, lancei meu jogo, 6 meses depois eu vi que ele vai mais ou menos bem na China, então agora eu quero fazer um lançamento oficial para os jogadores chineses. Os jogadores não gostam disso, sabe? De serem tratados como secundários. Então, se vocês forem lançar um jogo na China, lancem simultaneamente ao lançamento de outros países. Outra coisa que geralmente vai bem na China é visual novels. Tem uma pergunta aqui para você também. Quais são os erros mais comuns que vocês veem desenvolvedores do Ocidente cometerem ao tentar chegar ao mercado chinês? O que mais acontece de errado? É o que eu acabei de falar. Não tratar os chineses como sobra, sabe? Às vezes o jogo não vai muito bem em outro país, e aí a pessoa quer forçar a barra na China. Ouvi falar que a China é um mercado grande, vou levar o jogo para lá. Não façam isso. Se o jogo já tiver sido lançado, se o jogo já for um jogo antigo, os jogadores chineses não vão gostar de receber esse lançamento depois dos outros países. Outro erro comum é fazer um trabalho péssimo na parte de localização. Sabe, tem um pessoal que joga o texto lá no Google Translate, e aí o texto não faz nenhum sentido em chinês. Então é importante ter um foco aí na localização. Acho que esses são os dois principais erros que o pessoal comete. Pelo menos do ponto de vista dos desenvolvedores. E é claro, você tem que fazer a lição de casa, não é? Marketing, relações públicas, entrar em contato com a imprensa. Isso para que você possa ter sucesso num lançamento simultâneo. Isso não tem a ver só com desenvolvedores do Ocidente, não. Os desenvolvedores na China fazem a mesma coisa, só que eles têm que fazer a localização para o inglês. Às vezes eles lançam na China, não sabem por que aqui o jogo não foi bem em outros países, mas é por conta dos mesmos motivos. Legal. É isso. Esses são os principais erros que vocês têm que levar em conta aí quando pensarem em lançar na China. Tá certo. Muito obrigado, Vlad. O painel foi excelente. Aprendi demais. Principalmente a parte da viagem do tempo. Eu fiquei impressionado com isso. É engraçado, né? Viagem do tempo já era, é bloqueado na China. Obrigado aí por me receberem, pessoal. Se tiverem mais perguntas, por favor, entrem em contato. Eu estou no Twitter, no Discord, no e-mail. Agendem lá uma reunião no nosso site, a gente pode bater um papo. Tá certo. Não se esqueçam de compartilhar esse link e marcar seus amigos para que eles participem do Big Festival 2021. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.